Construção do conhecimento. Que ideia é essa? A construção do conhecimento recai na concepção teórica do construtivismo. É necessário entender que o construtivismo tem suas bases psicológicas estruturadas na década de 50, nas obras fundamentadas em Piaget, e na década de 20, com os psicólogos soviéticos. Mas, na prática pedagógica do construtivismo, há uma consolidação com as produções sobre a psicogênese da aquisição da língua escrita por Emília Ferreiro e colaboradores a partir da década de 70. É bom ter claro que o construtivismo não é um método de ensino, menos ainda uma acepção prescritiva convencional. No contexto educacional, pode ser entendido como uma tendência epistemológica, ou seja, uma teoria do conhecimento, ou como um ideário pedagógico, ou como uma teoria psicopedagógica de aprendizado e ensino. É uma concepção ou teoria pedagógica que privilegia a noção de construção do conhecimento, efetivada mediante interações entre sujeito, aquele que conhece, e objeto, sua fonte de conhecimento. O conhecimento, é bom ter claro, que ele não é transferido ou depositado pelo outro, conforme a concepção tradicional, e nem é inventado pelo outro, conforme a concepção espontaneísta, mas sim ele é construído pelo sujeito na sua relação com os outros e com o mundo. Na educação infantil, a proposta pedagógica aqui do Colégio Bom Pastor Júnior está fundamentada na concepção construtivista e interacionista, porque busca-se a interação da criança através do desenvolvimento dos seus aspectos biológicos, psicológicos, intelectuais e socioculturais, preparando-as para a continuidade do processo educacional em termos de estudos no ensino fundamental. Nesse sentido, as crianças desenvolvem suas capacidades de maneira heterogênea e a escola tem como função criar condições para o desenvolvimento integral de todas as crianças, considerando também as suas possibilidades, as possibilidades de aprendizagem que apresentam nas diferentes faixas etárias, através de uma atuação que propicie o desenvolvimento de capacidades envolvendo aquelas de ordem física, afetiva, cognitiva, estética, de relação interpessoal e de inserção social. Nesse cenário, destaca-se a atuação do professor, onde o papel do professor construtivista será o de mediador e de equilibrador de situações de aprendizagem, de interação e de conflitos que ocorrem na sala de aula. Ele, o professor construtivista, aceita que o aluno já possui um repertório de conhecimento que, ao entrar na escola, já é trazido para esse processo ter continuidade. Esse processo de construção que é contínuo e permanente. Então, não cabe ao professor transmitir o que ele sabe ou o que já se encontra sistematizado. Não cabe apenas transmitir esse conteúdo, e sim compreender conceitos e vivências revelados a partir do universo sociocultural. Nesse sentido, o professor deve fazer intervenções constantes, com competência de conteúdos específicos e adequados à organização do trabalho e tarefas. Ele precisa conhecer o aluno de forma mais global, saber como agir frente à diversidade de situações ou projetos desafiadores. O professor construtivista, que entende o seu papel de articulador de experiências socioculturais diversas e as dimensões simbólicas, afetivas, cognitivas do seu trabalho, investirá energia, tempo e estudo em capacitação continuada. Então, o perfil desejado para o professor é que contemple as competências de dirigir, de planejar, de organizar, de executar, de controlar e avaliar o processo de aprendizagem, investigando sistematicamente a prática e comunicando-se de modo a alcançar o nível de desenvolvimento e as necessidades de seus alunos em cada etapa da vida. Nesse sentido, que já estamos avançando na compreensão do construtivismo enquanto proposta pedagógica,
é necessário esclarecer alguns pressupostos. Os fundamentos epistemológicos, né? Ou seja, trata-se dessa construção do conhecimento, então explicam-se o que é conhecimento, como ele se reproduz e como as pessoas se apropriam dele. É necessário sabermos como esse conhecimento se processa. As epistemologias, as teorias do conhecimento, elas têm que ser conhecidas para serem comparadas, analisadas, e a escola ter clara a sua proposta pedagógica. Nesse sentido, sistematizando o que está sendo falado até o momento, temos o construtivismo socio-interacionista, porque o conhecimento é visto como representação da realidade e não apenas como uma descrição da realidade, como defende o empirismo e o positivismo. É bom deixar claro que aqui na escola precisamos combater o ecletismo, pois essa tentativa de montar um programa de ensino que satisfaça gregos e troianos, reunindo o que há de melhor nas diferentes posições teóricas, porque o que importa é a prática, não é aceita no momento, por exemplo, de um planejamento, onde temos que definir exatamente a proposta que melhor atenda às necessidades desta construção. Então, os sujeitos, eles têm que ser vistos, dentro desse fundamento psicopedagógico, como constantes aprendizes que, por meio da sua atuação sobre os objetos a serem apreendidos, eles interagem entre si, não de modo simplesmente espontâneo, mas como resultado da mediação. Daí destaca-se o papel do professor como mediador. Esse fundamento epistemológico, psicológico e psicopedagógico, ele vai gerar uma fundamentação pedagógica, que vai refletir a filosofia e a visão de homem. Então, o homem como ser crítico, como ser em constante transformação, que vai dando sustentação ao projeto político-pedagógico da escola. Então, o projeto político-pedagógico é uma forma de se explicitar os principais problemas de cada escola, propor soluções e definir responsabilidades coletivas e individuais na superação desses problemas. É por isso que a elaboração do projeto político-pedagógico aqui no Colégio Bom Pastor Júnior aconteceu em pleno exercício de autonomia. Nesse sentido, esperamos contar com profissionais competentes que possam intervir nesse processo de uma maneira significativa, onde a criança seja considerada um sujeito ativo, um sujeito em construção e um sujeito que possa exercer a cidadania na compreensão dos seus direitos e seus deveres.